E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão, tudo da mais perfeita maravilha. Onde vocês estiverem aí, tirando o Rio Grande do Sul, que está passando por problemas aí das chuvas, né? A gente está vendo aí as coisas aí pelo noticiário, e coisas pavorosas, coisas terríveis com pessoas, com os animais. É um negócio realmente terrível, que não levando a nossa solidariedade aí ao pessoal do Rio Grande do Sul. Que Deus esteja com vocês, né? Nessa situação de calamidade. Deus os proteja de coisas piores, beleza? Tranquilo? Povo gaúcho aí que estiver assistindo nosso vídeo no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, nas regiões aí onde está acontecendo todas essas catástrofes aí, que Deus esteja olhando por vocês. Agradecendo ao pessoal aí do Rio Grande do Norte, São Paulo, da Bahia, do Mato Grosso, do Acre, de Rondônia, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus. Muito obrigado mesmo por você estar no canal Paulo Dharma 1970, consumindo, né, assistindo o nosso conteúdo. Muito obrigado mesmo, beleza? Então você aí, né, você que está aí também fora do Brasil, no Paraguai, na Argentina, estiver na Bolívia, estiver onde você estiver, brasileiros aí em Portugal, brasileiros na Alemanha, brasileiros na Inglaterra, onde estiver, muito obrigado. Na Itália, né, em Roma, muito obrigado mesmo, muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Agradecendo a Deus, porque sem Deus nós não somos igualmente nada, temos que ter isso na mente. Temos que ter sempre isso na mente, porque Deus é a nossa força, Deus é a nossa proteção, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que está sempre conosco, sempre, que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Tranquilo, beleza? Então, ó, curta o vídeo, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá aqui o meu Instagram, @paulodharma1970, ó, tá aqui, né, @paulodharma. Se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo para outras pessoas terem acesso ao canal Paulo Dharma, tranquilo? Beleza? Muito obrigado mesmo. De volta em 10 segundos, só o tempo de ir ali tomar uma água. E voltar aqui pro nosso vídeo. Não sai daí, hein? Beleza? A gente volta já. É só 10 segundos. Só vai passar aqui os letreiros do canal. Passar aqui 10 segundinhos e a gente volta aqui. Valeu, tchau. Até já. E aí, beleza? Voltei. Tranquilo. Foi só o tempo de ir ali tomar água, né? E voltar aqui pro vídeo. Estamos então no 1, 2, 3, 4, quinto livro, né, do Em Busca do Tempo Perdido. Esta obra monumental, um dos maiores nomes da literatura mundial todos os tempos, né, o Marcel Proust, né, ele morreu antes de ver publicado os últimos 3 livros da série, que seriam aqui, esse é A Prisioneira, o A Fugitiva e o Tempo Redescoberto. Quer dizer, ele estava fazendo revisões no texto, ele já estava ruim, já estava para falecer, para morrer, mas ele é o tempo todo ali trabalhando a revisão dos textos. Este livro aqui, inclusive, ele morreu, como eu disse, sem ter visto publicado, né? Foi publicado anos depois, na morte dele, em 1922. E a gente flagrantemente a gente vê, né, que o texto realmente, algumas coisas desse material só foram ser colocadas assim muitos anos depois. Essa edição que eu tenho aqui da Editora Globo, ela é assim, eu vou recomendar para você não comprar essas edições. Eu já venho fazendo algumas críticas a essas edições, que inclusive são as que eu venho lendo ao longo do tempo, desde 1999. Então eu tô assim, embasbacado com a passagem do tempo, porque eu tomei contato com essa edição revisada de 2011 aqui, né, da própria Editora Globo, com a própria tradução do Manuel Bandeira e Lourdes Souza de Alencar. Essa aqui que eu tenho em PDF, ó. Essa aqui que eu tenho em PDF. E estou embasbacado com a quantidade de textos que não foram colocados aqui. Que foram agora nessa edição revisada, que foi as notas de rodapé, né? As notas de rodapé, que eu gosto de nota de rodapé no livro, dá uma abrangência maior. Quer dizer, então os textos que eu estava lendo ao longo dos anos estavam faltando pedaços, faltando trechos que foram colocados agora. Quer dizer, foi descoberto, né, na versão original. Na versão original, nem todos os textos do escritor que compõem o volume foram contemplados. Da tradução original feita pelo poeta Manuel Bandeira, que eu tenho aqui, né, o nosso grandíssimo Manuel Bandeira, junto com Lourdes Souza de Alencar para a antiga Globo de Porto Alegre, a revisão dos textos, sua atualização, bem como seu pós-fácil, ficou a cargo da professora Olgária Matos. Quer dizer, tem esses pós-fácios, ainda vai ter
Ainda tem as notas de rodapé que quase não tem aqui nessa edição antiga. Essa aqui é da década de 90, que é a que eu comprei lá por volta de 1990 e pouco, 97, 98, que eu tinha a ideia de ler todo o Proust sempre de 5 em 5 anos. Essa aqui, essa edição, deixa eu ver aqui a data dela aqui, para ser mais exato aqui, para ser mais certo. Ela aqui é da década de 90, não estou vendo a data aqui. 98, tá aqui, Editora Globo 98, quer dizer, era uma daquelas edições que hoje carece de revisão, né? Então, se você puder adquirir ou em PDF ou livro físico, esta aqui que eu tenho, esta aqui vale muito a pena, e eu estou vendo isso com todos os livros, inclusive a do Fernando Pai, que eu também, que é são que eu tenho. Geralmente eu tenho lido mais das traduções do Mário Quintana dessa vez eu li mais do Mário Quintana do que do Fernando Pai. Mas eu estou recomendando seriamente as pessoas adquirirem essa versão mais nova, essa versão atualizada. Fuja dessa aqui, porque parece que fica faltando alguma coisa. Aí você vai ler essa revisada, você vai ver as notas de rodapé. Ela é acrescida de um pós-fácil. Ela tem uma análise, né? Análise do texto, quer dizer, vale muito a pena. Esse La Prisionnière, falta aqui coisa pra caramba. Mas o que é esse A Prisioneira? Esse A Prisioneira, o Proust ele vai nos relatar justamente o que tinha deixado no Sodoma e Gomorra, quer dizer, o narrador, o Marcel, que é revelado neste livro. O Marcel, ele se decide a casar, né, quer se casar com a Albertine. Mas isso é só um daqueles arroubos juvenis, né, arroubos juvenis do Marcel, do narrador, né, que eu chamava de narrador, mas nesse livro aqui já é o Marcel. Ele é muito infantilizado, ele é muito imaturo, muito mimado, chega a ser chato. Você tá lendo, ele vai e volta, ele é um ciúme, ele quer prender a Albertine no apartamento, mas isso é algo realmente, isso não tem cabimento, né? Isso não tem lógica, não tem cabimento. Ele tem medo do que é a Albertine, né? Do que é na realidade a Albertine, uma figura sagaz, uma figura matreira, que quer passar a imagem de que é assim, ingênua, mas de boba ela não tem nada, ela tá ali, ela sabe, a mulher sabe de qual é do homem, mulher inteligente, mulher sabe de qual é do homem, ela não vai, ela tá querendo tirar dinheiro dele, tirar algumas coisas dele, ganhar presente, mas ao contrário da Odette de Crécy, a esposa lá do Swann, do passado, o Swann, nós vamos ter aqui uma mulher sagaz, então ela tem como adversária a Françoise, a velha ajudante do Marcel e da família. Ela é ali a governanta. A mulher sabe, né, que a outra Albertine é uma mulher devassa, por dizer assim, né? Ela é uma devassa e ela fica tentando dar os toques pro Marcel. Mas o Marcel, no momento, ele tá querendo ali, não, ele fica com esse pensamento, eu não preciso dela, ela tá aqui comigo, aqui morando em comum comigo, mas eu tô vendo de qual é dela, e eu vou dispensá-la já já. Ele fica esse tempo todo nisso, ele fica com aquela ideia de ciúme, ele é muito ciumento. Qualquer conversa que você tenha, que vá ter com ela sobre o passado, aquilo já traz nele um ciúme pavoroso. Isso me lembra muito Machado de Assis, né? O Dom Casmurro é um negócio impressionante, a semelhança do Dom Casmurro. Primeiro que nós temos a narração aqui em primeira pessoa. Quem está falando aqui, o narrador, o Marcel, é a visão dele que nós temos. A gente não sabe na real qual é a verdade disso tudo, né? Qual é a verdade dessa situação, desse romance. Nós temos a versão do Marcel. E essa versão do Marcel é muito complicada. É complicada ver como nós, homens, nós somos os trouxas muitas vezes. Nós somos os bobocas. Perto das mulheres, nós somos os bobocas. E a Albertine, ela é esperta. Mas a visão do Marcel passa muitas vezes a ideia de que ela é boba. Ela é uma... Por ele ser homem, como ele está narrando na primeira pessoa,
passa essa ideia de que ela é boa, mas eu tenho a sensação de que ela não é. Ela não é, entendeu? Até um barco o Marcel promete a ela, dá a ela de presente. Dá joias, dá roupas. Aqui tem a narração, né? A narrativa dos presentes que ele dá a ela. E enquanto isso, a Françoise fica braba lá, né? Fica braba com esse negócio. Ó, nós temos o Barão de Charlie nessa história. Nós temos o Jupian, nós temos o Cotard, o Bergot, que vai até aqui, acho que eu separei até que uma passagem que o Bergot morre, né? O escritor. Veio do casal, né? O senhor e a senhora Verdurin. Esses dois, assim, ao mesmo tempo que eles são horríveis, o que eles fazem com o Barão de Charlie. Não que o Barão de Charlie seja lá um exemplo. O cara é um homossexual, depravado, um homem terrível, mas ao mesmo tempo é um velho, né? Um velho. A gente já falou sobre ele no Sodoma e Gomorra bastante. Ele é um velho, um homem já levado em anos. Ele tem essa paixão por esse tal desse Charles Morel, esse Charlie Morel, né? Charlie Morel e o casal lá, o senhor e a senhora Verdurin, eles arrumam um jeito de expulsar o Barão de Charlie lá do meio, usando justamente esse Charles Morel. Eles usam Charles Morel eles contam um monte de lorota, assim, falam um monte de lorota, falam um monte de verdade sobre o Barão de Charlie, eles manipulam esse Morel, e esse Morel simplesmente dá um pé na bunda do Barão de Charlie. Isso no meio da história, quando o narrador, o nosso queridíssimo Marcel, deixa a Albertine em casa, deixa ela lá em casa, né? Ela tipo mente pra ela, né, dizendo que vai para um outro lugar, mas para não levar ela pro casal Verdurin, lá para aquela reunião, aquelas reuniões chatíssimas. Nesse aqui, pelo menos vale a pena essa reunião, porque a gente vai saber que eles vão acabar com o Barão de Charlie, eles vão usar justamente o Morel. O Morel vai desprezá-lo, vai falar um monte de groselha pro Barão de Charlie, e o Barão de Charlie, em vez de reagir, como ele é apaixonado pelo Morel, como ele tem uma paixão pelo Morel, ele simplesmente vai deixar de reagir. Ele vai deixar de reagir, quer dizer, ele teria uma reação mais tempestuosa, mais raivosa, e isso ele acaba deixando de fazer. Nós temos também o Albertine, como eu falei, né? E vamos ter a Françoise. Os outros personagens, o Bloch, o Saint-Loup, os Cambremer, esses vão passar assim só em algumas. Eles não vão aparecer no livro como aparecendo nos outros. Eles simplesmente vão só assim como referências. Eles vão aparecer como referência. O Saint-Loup, o Bloch, eles não vão aparecer na história como foi no Sodoma e Gomorra, como foram nos outros. Esses aqui eles vão deixar passar o largo. Deixa eu pegar algumas passagens aqui. Logo no comecinho do livro, né, vai falar sobre o mau gosto da Albertine, né, vai estar morando com o Marcel. Olha aqui, ó. Os tabiques, a união dos dois, né? Os tabiques que separavam os dois banheiros, o de Albertine, inteiramente igual, era um banheiro que mamãe, por haver outro na extremidade oposta do apartamento, nunca utilizara, evitando assim os ruídos para mim. Quer dizer, aquelas coisas de fazer xixi, soltar pum, essas coisas de banheiro com tabique fraco que você escuta, ou as mulheres quando estão no banheiro, ou o homem também, né? Estão no banheiro, dá para ouvir os ruídos. Ou muitas mulheres gostam de fazer seu xixi de porta aberta, esse tipo de coisa, né? Não fecha a porta, não tranca, mas nesse aqui da mamãe, como ele fala aqui, dava para ouvir os ruídos, né? Então a mãe não usava justamente para não ofender ofender os brios do filhinho. Ai. Eram tão finos que podíamos conversar enquanto nos lavávamos cada um no seu, e interrompidos somente pelo ruído da água. Podíamos conversar naquela intimidade que permite muitas vezes no hotel a exiguidade do espaço e proximidade das peças, mas que é tão raro em Paris. Ele prossegue aqui, ó. Não que eu fosse de todo indiferente à estada de Albertine em nossa casa. O seu afastamento das amigas conseguia poupar novos sofrimentos ao meu coração. Mantinham-o no repouso, numa quase imobilidade, que contribuíram para curá-lo. Quer dizer, ele tá sempre, ele vai justamente deixar a Albertine presa
que é uma ilusão isso, o título inclusive é ilusório, não tem aprisionamento aqui, isso é uma ilusão. A Albertine, ela faz o que ela quer, entendeu? Ela faz o que ela quer, ela sai. Tem uma ilusão aqui, o título inclusive é ilusório, né? A Prisioneira, entendeu? Como no outro volume, que nós vamos ler, né, futuramente, aquele A Fugitiva, aí é que é outra, quem é que é prisioneiro e quem é fugitivo nesse negócio, né? Aqui a Albertine não é prisioneira, como não vai haver fugitiva no outro. Nós vamos falar disso na próxima leitura, né? Deixa eu ver aqui que mais uma passagem. É de notar, essas reminiscências do narrador são excelentes, extraordinárias, né? É de notar, aliás, que a constância de um hábito está de ordinário em relação com o que há nele de absurdo. As ações brilhantes em geral só se praticam de maneira intempestiva, mas as vidas insensatas em que o próprio maníaco se priva de todos os prazeres e se inflige os maiores males, estas vidas são as que menos mudam. De 10 em 10 anos, se para tal tivéssemos curiosidade, daríamos com o infeliz dormindo nas horas em que poderia viver, saindo nas horas em que quase não há outra coisa a fazer nas ruas senão expor-se a ser assassinado, bebendo gelados quando sente calor, sempre a tratar-se de um resfriado. Bastaria um movimentozinho de energia, um dia apenas para mudar tudo isso uma vez por todas, mas justamente essas vidas são habitualmente o apanágio de seres incapazes de energia. Os vícios são outro aspecto dessas existências monótonas que a força de vontade bastaria para tornar menos atrozes. Quer dizer, ele é extraordinário, reflexivo, né? Talvez aqui pela idade que está sendo escrito o livro, né? O Marcel escrevendo essas memórias lá desde o primeiro. Eu acredito que ele esteja fazendo essas reminiscências como um Dom Casmurro, né? Bem velho. Lembrando, aí porque a questão aqui da lembrança, o busca do tempo perdido, né, essa questão de nós estarmos sempre ou voltando no passado ou indo para o futuro, fazendo projeções. Nós nunca estamos vivendo no presente, nós estamos sempre projetando. Nós projetamos o passado, né, como o caso aqui do Marcel Proust, né, em busca do tempo perdido, o narrador Marcel, ou o futuro. O presente nosso não existe, né, a gente está sempre correndo por conta do vir a ser e do que foi, fazendo com aquelas lembranças. Nós todos temos as lembranças do passado, nós todos estamos guardando na caixinha aquele brilho, né? Aquele tempo que foi, né? Que nós consideramos o melhor dos tempos. Nós consideramos o melhor dos tempos, o tempo da infância, da juventude. Nós estamos sempre lá atrás ou projetando aquilo que pode ser que venha a acontecer, que a gente nunca sabe se vai estar vivo, né? O próprio Marcel Proust, ele projetava os livros dele, e os 3 últimos praticamente ele não viu serem publicados, embora ele projetasse o futuro. Olha aqui, às vezes a escrita em que eu decifrava as mentiras de Albertine, sem ser ideográfica, precisava simplesmente ser lida às avessas. Assim, naquela noite, ela me lançara com ar descuidado esta mensagem destinada a passar quase despercebida. É possível que eu vá amanhã, ela falando aqui, né? É possível que eu vá amanhã à casa dos Verdurhan, vendo? Não sei de todos se irei, não estou com muita vontade. Anagrama infantil dessa confissão. Irei amanhã à casa dos Verdurhan com toda certeza, pois dou a isso a maior importância. Aquela hesitação aparente significava uma vontade decidida e tinha por fim diminuir a importância da visita com anunciá-la. Albertine empregava sempre o tom dubitativo para as resoluções irrevogáveis. A minha não era o menos. Providenciei para que a visita à senhora Verdurhan não se realizasse. Como eu falei, quem foi ele, né? O ciúme nada mais é muitas vezes do que uma inquieta necessidade de tirania aplicada às coisas do amor. Eu herdara sem dúvida de meu pai aquele repentino desejo arbitrário de ameaçar as criaturas que eu mais amava, nas esperanças em que se esbalavam com uma segurança que eu queria mostrar-lhe ser ilusória. Quando eu via que Albertine tinha combinado sem me consultar, escondendo-se de mim o plano de um passeio que eu teria feito
tudo no mundo por lhe tornar mais fácil e mais agradável se ela tivesse confiado a mim. Eu dizia com a maior naturalidade para assustá-la que pretendia acompanhá-la nesse dia. Quer dizer, há um embate aqui, né, dos dois, o tempo todo. O tempo todo. Metade do livro é justamente essa guerrinha dos dois, né? Guerrinha dos dois, para ver quem vai para lá, vem para cá. É uma luta, é aquela luta de corda, né? Que puxa para cá, puxa para lá, dos dois. É um sem fim de luta, o tempo todo. Olha aqui, o livro fala muito, né, de música, fala do Wagner, eles falam aqui páginas e páginas falando do Wagner. Olha aqui, a humanidade é muito velha, a hereditariedade, os cruzamentos deram uma força imutável a maus hábitos, a reflexos viciosos. Certas pessoas espirram e respiram com dificuldade porque passam perto de uma roseira. Outros têm uma erupção ao sentir o cheiro de pintura fresca, que é o meu caso. Terrível. Muitos são atacados de cólicas quando têm que viajar, e netos de ladrões que são hoje milionários generosos não podem resistir à tentação de nos roubar 50 francos. Cara, é sensacional. Eu vi um indivíduo na internet aí falando que foi um dos livros mais cansativos que ele leu do Proust, né, dos 7, dos 5, acho que até esse momento, acho que era o 5º volume que ele disse que era o mais cansativo. Complicado, hein? Aí ele falando aqui do Bergôt, do escritor. Havia anos que Bergôt já não saía de casa. Aliás, nunca apreciara a vida de sociedade, ou se a apreciara, teria sido por um dia apenas, para desprezá-la depois como tudo mais. E da mesma maneira que era a sua, a saber, não desprezar porque não podia obter, mas logo depois de haver obtido. Vivia tanto simplesmente que não havia por onde suspeitar a que ponto era rico, e ainda que o soubesse, alguém enganar-se-ia julgando-o avaro, quando a verdade é que jamais houve homem tão generoso. Era-o sobretudo com as mulheres, ou melhor, com as garotas, as quais ficavam envergonhadas de ganhar tanto por tão pouco. Desculpava-se ele aos seus próprios olhos por saber que nunca poderia produzir tão bem senão na atmosfera de se sentir enamorado. Quer dizer, um velho se apaixonado por garotinha, aí ele lá escrevia, segundo a visão aqui do autor, ele pegava e usava isso para essa apaixonite, né, para escrever. Como é que diz hoje em dia, um velho sem vergonha. Os sonhos não são realizáveis, bem sabemos. Não os idearíamos, talvez, se não fosse o desejo, e é útil ideá-los para o ver malograrem-se para o que o seu malogro sirva de lição. Por isso refletia Bergôt: gasto com essas pequenas mais do que muitos multimilionários. Isso aqui é uma visão muito errada do caboclo, viu? Muito milionários, mas os prazeres ou as decepções que elas me dão habilitam-me a escrever um livro que me rende dinheiro. Contraditório, né? Ele gasta milhões e escreve um livro que vai dar dinheiro a ele. Conversa estranha. De novo aqui, ó. Gasto com essas pequenas mais do que multimilionário. Isso o Bergôt falando, hein? Mas os prazeres ou as decepções que elas me dão habilitam-me a escrever um livro que me rende dinheiro. Estranho esse raciocínio do Bergôt aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma passagem aqui extraordinária que eu quero ler aqui, que o nosso queridíssimo Proust vai fazer uma análise, ele vai né, fazer uma das melhores análises sobre o Dostoiévski que eu já vi, né, por aí. O Proust, ele era um extraordinário, ele era um homem que eu realmente, assim, eu bato palma para a questão dele ser um especialista em literatura. Um homem realmente, assim, e essa análise que eu vou falar que ele fez sobre o Dostoiévski aqui é uma das grandes que eu já li na vida. Olha, o homem, ele era muito bom nisso. Olha isso aqui, ó. Você me disse que tinha visto certos quadros de Vermeer. Reparou que são fragmentos de um mesmo mundo. Isso aqui é o Marcel falando para Albertine, tá? Que é sempre, qualquer que seja o gênio com que foram recriados, a mesma mesa, o mesmo tapete, a mesma mulher, a mesma nova e única beleza. Enigma naquela época em que nada se lhe assemelha, nada explica, se procuramos não aparentá-lo pelos assuntos, mas discernir a impressão particular
que a cor produz? Pois bem, essa beleza nova permanece idêntica em todas as obras de Dostoiévski. A mulher de Dostoiévski, tão particular quanto a mulher de Rembrandt, com seu semblante misterioso, cuja beleza afável se converte subitamente como se estivesse representado a comédia da bondade numa insolência terrível, embora na realidade antes pareça ser boa. Não é sempre a mesma, quer seja Natasha Filipovna escrevendo cartas de amor a Anglai e confessando-lhe que a odeia, quer seja uma visita inteiramente idêntica a essa, aquela também em que Natasha Filipovna insulta os pais de Vanja, Grushenka, tão amável em casa de Katerina Ivanovna, quanto esta a imaginar terrível, depois bruscamente revelando a sua maldade a insultar Katerina Ivanovna, embora Grushenka na realidade seja boa. Grushenka, Natasha, figuras tão originais, tão misteriosas, não só quanto as cortesãs de Carpaccio, mas quanto a Betsabé de Rembrandt, assim como em Vermeer, a criação de uma alma, uma certa cor dos estofos e dos lugares em Dostoiévski. Em Dostoiévski não há somente criação de seres humanos, mas de moradias, e também a casa do assassinato em Crime e Castigo, com seu Dvornik, não é quase tão maravilhosa quanto a obra-prima das casas de assassinato em Dostoiévski, aquela sombria e tão comprida e tão alta e tão vasta casa de Rogin, onde este mata Natasha Filipovna. Essa beleza nova e terrível de uma casa, essa beleza nova e mista de um rosto de mulher, eis o que Dostoiévski nos deu de único no mundo, e as aproximações que críticos literários possam fazer entre ele e Gogol, ou entre ele e Paul de Kock, não tem nenhum interesse, visto que são exteriores a essa secreta beleza. Aliás, se eu te disse que é de romance a romance, a mesma cena, dentro de um mesmo romance, as mesmas cenas, as mesmas personagens são reproduzidas. Se o mundo é muito longe, se o romance é muito longe, poderia mostrar-te isso facilmente em Guerra e Paz, e certa cena num carro. Eu não tinha querido interrompê-lo, mas como vejo que você não está mais falando de Dostoiévski, tenho medo de esquecer. Meu bem, o que é que você quis dizer outro dia quando me disse é como o lado de Dostoiévski de Madame de Sévigné? Confesso-lhe que não compreendi. Parece-me tão diferente. Venha cá, menina. Deixe-me dar-lhe um beijo, pois, por se lembrar tão bem do que lhe digo, e depois voltará à pianola. Confesso que o que eu disse naquela ocasião era uma sandice, mas disse por duas razões. A primeira é uma razão particular. Acontece que a senhora de Sévigné, como Eusti, como Dostoiévski, em vez de apresentar as coisas na ordem lógica, isso é, começando pela causa, nos mostra primeiro o efeito, a ilusão que nos impressiona. É assim que Dostoiévski apresenta as suas personagens. As ações deles se nos mostram tão enganadoras quanto aqueles efeitos de Eusti, o pintor, né, onde o mar parece estar no céu. Ficamos admirados de saber que um certo sonso é no fundo excelente ou ao contrário. Sim, mas cite um exemplo de Madame de Sévigné. Confesso, respondi-lhe, que a coisa é muito forçada, mas enfim, eu poderia encontrar exemplos. Mas Dostoiévski algum dia assassinou alguém? Os romances dele, que conheço, poderiam todos se chamar A História de um Crime. É uma obsessão nele, não é natural que fale sempre disso. Não creia-me, Albertini, conheço mal a vida dele. É certo que, como todo mundo, conheceu o pecado sob este ou aquele aspecto, e provavelmente sobre um aspecto que as leis interdizem, nesse sentido devia ser um tanto criminoso, como seus heróis, que não o são, aliás, totalmente, ou são com circunstâncias atenuantes, e talvez não valesse mesmo a pena que fosse criminoso. Eu não sou romancista. É possível que os criadores sejam tentados por certas formas de vida que não experimentaram pessoalmente. Se formos juntos a Versailles, conforme combinamos, mostrar-lhe-ei o retrato do homem de bem por excelência, do melhor dos maridos, Chordelos de Laclos, que escreveu o mais horrorosamente depravado dos livros, e bem defronte dele o da senhora de Genlis, que escreveu contos morais e não se contentou de enganar a duquesa de Orleans, mas suplicou-lhe privando-lhe dos filhos. O Chordelos de Laclos foi que escreveu lá o Relações Perigosas, que inclusive tem filme, tá? Chordelos de Laclos, pode assistir o filme, que é um romance epistolar, extraordinário, do século de 1780, por aí, nessa faixa.
Reconheça em todo caso que em Dostoiévski essa preocupação do assassinato tem qualquer coisa de extraordinário e que o torna muito estranho a mim. Já eu fico bastante estupefato. Aí ele vai falar aqui de um poema aqui do Baudelaire, que eu não vou ler aqui, porque é um poema, é um trecho do poema bem pesado. Eu não vou ler aqui. Mas você pode pegar no livro, você pode pegar na edição, que está em francês e traduzido para o português. Mas eu posso pelo menos acreditar que Baudelaire não foi sincero. Enquanto Dostoiévski, tudo isso me parece tão longe de mim, a menos que haja em mim partes que eu ignore, pois a gente não se realiza senão sucessivamente. Em Dostoiévski, encontro poços demasiado profundos, mas em alguns pontos isolados da alma humana. Mas é um grande criador. Em primeiro lugar, o mundo que ele pinta parece verdadeiramente criado por ele. Todos aqueles bufões que reaparecem incessantemente, todos aqueles Lebedev, Karamazov, Ivolgin, Segrev, incrível cortejo, são uma humanidade mais fantástica do que a da ronda noturna de Rembrandt. E como esta, talvez só pareça fantástica por causa da iluminação e das vestimentas, e seja na realidade corrente. Em todo caso, está ao mesmo tempo cheia de verdades profundas e únicas, pertencentes exclusivamente a Dostoiévski. Aqueles bufões dão quase a impressão de um emprego que não existe mais, como certas personagens da comédia antiga, e no entanto, como revelam aspectos verdadeiros da alma humana. O que me irrita é a maneira solene com que se fala e se escreve sobre Dostoiévski. Você já notou a parte que o amor próprio e o orgulho têm nas personagens dele? Dir-se-ia que para ele o amor e o ódio mais desvarado, a bondade e a perfídia, a timidez e a insolência são apenas dois estados de uma mesma natureza. O amor próprio, o orgulho impedido, Aglaya, Nastácia, o capitão a quem Nietzsche puxa a barba, Krasotkin, o inimigo amigo de Alyosha, de nos mostrarem tais como são na realidade. Mas há ainda muitas outras grandezas. Conheço muito pouco da obra dele, mas não é isso porque ele não conhece muito pouco da obra, né? Como é que ele faz essa análise toda do cara e conhece muito pouco da obra? É uma contradição assim feroz, né? Mas ainda muitas outras grandezas. Conheço muito pouco da obra dele, mas não é um motivo escultural e simples, digno da arte mais antiga, um friso interrompido e retomado, onde se desenrola a vingança e a expiação. Aquele crime do velho Karamazov, emprenhando a pobre louca, um movimento misterioso, animal, inexplicado, pela qual a mãe, sendo sem saber o instrumento da vingança do destino, obedecendo tão obscuramente ao seu instinto de mãe, talvez a uma mistura de ressentimento e de gratidão física pelo violador, vai dar à luz em casa do velho Karamazov. Esse é o primeiro episódio misterioso, grande, augusto, como uma criação da mulher, mulher com M maiúsculo, nas esculturas de Orvieto. E como a réplica, o segundo episódio, mais de 20 anos depois, o assassínio do velho Karamazov, a infâmia lançada sobre a família Karamazov por esse filho da louca, Smerdjakov, seguido pouco depois de um mesmo ato tão misteriosamente escultural e inexplicado, de uma beleza tão obscura e natural quanto o parto no jardim do velho Karamazov, Smerdjakov enforcando-se depois de praticar o crime. Quanto a Dostoiévski, eu não tinha cessado de me referir a ele, tanto quanto você imagina, quando falei em Tolstói, que o imitou muito. Em Dostoiévski há concentrado e resmungão muito do que se expandir em Tolstói. Há em Dostoiévski aquela rudeza antecipada dos primitivos que os discípulos clarificam. Cara, que sensacional isso aqui, cara. Sensacional. Ai, viu? Que sensacional. Dostoiévski, talvez o maior autor, né, da história da literatura de todos os tempos, está aqui sendo alçado aqui pelo Proust, né? Sendo colocado aqui como Proust aqui, fazendo a melhor resenha. Você que gosta do Proust e você que gosta mais ainda do Dostoiévski, não pode deixar de ler de forma alguma esse A Prisioneira, porque ele tem essa resenha, essa crítica, né? Esse texto sobre o Dostoiévski, que realmente é extraordinário, como poucos. É raro você ver um autor, um homem, né, que escreve que coloca aí que faz, né, análise literária, falar do Dostoiévski dessa forma aqui. Eu sinceramente não vi.
Até hoje. Ó, eu tenho aqui, só para concluir, né, a parte do Proust aqui, do narrador, ele vai ficar nessa história com ele vai justamente lá pro Senhora Verdurin, vai ter aqui os intervalos, né, nós temos aqui o livro que ele é dividido em A Vida Comum com Albertine, que é a primeira parte, vem os Verdurin rompem com o Senhor de Charlie, que é a parte do miolo do livro, que vai justamente, ele vai deixar de falar sobre Albertine, e ele vai ver aí o Brichot, vai ter o Senhor de Charlie, ele chegando na casa, lá na nova reunião, né, na nova casa do Senhor e Senhora Verdurin, é justamente essa passagem, né, os Verdurin rompem com o Senhor de Charlie, aí vai ter a última parte do desaparecimento de Albertine, que nós só vamos saber disso no final. Nós vamos ter toda aquele. Eu estou falando, ele vai falar de literatura, vai falar de música, vai falar de Dostoiévski. Ele vai deixar justamente essa parte do rompimento, né, do Albertine com o Marcel, só no último segundo que ele vai receber a notícia aqui da Françoise, ele vai reagir assim: ah, está bem, foi bom você não me acordar, pode ir, chamarei daqui a pouco. Quer dizer, o livro termina dessa forma. Eu tenho aqui essa edição portuguesa do livro de bolso Europa América. Essa aqui, ó. Essa edição. Tá vendo? Essa edição da Mary Berry, que em busca do tempo perdido. Formato brochura, tipo francês, né? Tipo francês, mas essa capa horrorosa, né? Capa horrorosa. Essa capa horrorosa aqui, mais um livro de bolso, né? O chamado livro de bolso. Que com a tradução de Portugal aqui e tal. Deixa eu ver aqui. Publicações Europa América. Tradução de Maria Gabriela de Bragança. Isso aqui. Algumas com algumas modificações, né? Mas o texto mais completo do que esse que eu tenho em mão aqui, ó, mais completo. E tem também, obviamente, a edição francesa. Você que quer ter a edição completa, você pode pedir isso aqui pela internet. Vão te mandar, é um catatal, uma bíblia, né? São 7 volumes, né? Todos os 7 volumes para você ter em casa. E aqui, ó. La Prisonnière. Aqui, ó. Eu tô mais da metade da obra. Já chegando já no Albertine, a Fuga de Albertine e o Tempo Redescoberto, né? Que são os 2 últimos livros que faltam para completar. Em 2 meses, se Deus quiser, nós vamos estar aqui o início do livro, ó. Nós vamos estar com este livro totalmente lido, né? Se Deus quiser, totalmente lido. E nós temos a Prisioneira, né, a versão em PDF que eu tenho aqui em mão. Então é isso, nós temos o Em Busca de Ter Perdido, volume 5, a Prisioneira, tradução do Manuel Bandeira e Lourdes Souza de Alencar, e nós temos aqui também, nós temos a revisão, né, do texto. Deixa eu ver aqui de quem foi que fez. Nós temos aqui a revisão feita, tradução de Manuel Bandeira, revisão técnica, Olgaia Chaim Feres Matos e Guilherme Inácio da Silva. Prefácio, notas e resumo, Guilherme Inácio da Silva. Pós-fácio, Olgária Chaim Feres Mato, que é uma versão de 2011, a versão mais recente, né, que eu tenho em mão, porque provavelmente deve ter uma outra mais nova, que nós vamos ter, né, exatamente melhor, como eu falei, melhor do que essa aqui, ó. O 5º volume de Em Busca de Ter Perdido é anunciado milhares de páginas antes, já em Combray, primeiro capítulo do primeiro volume da obra. A ideia de transformar a rapariga em flor Albertine em uma prisioneira tem raízes na lembrança de uma cena de sadismo e lesbianismo presenciada pelo jovem herói em um passeio pelos arredores da cidadezinha em que passava as férias com a família. Quer dizer, já começa o livro com essa análise do que o Marcel, aquilo que vai sendo montado na cabeça do Marcel e que vai dar aqui exatamente neste volume aqui que eu tenho em mão. Beleza, gente? Então, essa foi a resenha básica do Em Busca de Ter Perdido, volume 5, A Prisioneira, tradução do Manuel Bandeira, nosso Manuel Bandeira aqui, e da Lourdes Souza de Alencar, essa versão nova, que é a primeira vez que eu leio, essa versão mais atualizada, é a primeira versão que eu leio, porque as outras que eu fiz foi exatamente neste processo aqui, ó, neste período, com este livro aqui. Então, futuramente, daqui a 5 anos, vou buscar a edição, né, essa edição mais recente, né, uma edição física mais recente. Vou estar com ela aqui em mão. Beleza, gente? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Hoje eu falei um pouquinho de Busca de Ter Perdido, A Prisioneira, do Marcel Proust, essa edição
aqui que eu tenho em mão. Valeu, gente. Até a próxima. Até semana que vem com outro vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.